Hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos fazer o livro integrado da página 21 até a página 26. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre o crescimento e desenvolvimento das cidades. E através de imagens, de fotos, a gente pode ver esse desenvolvimento das cidades, fazer essa comparação, tá? Então, nós vamos começar ali. Vamos na página 21, pode riscar o título, pode marcar a data. Vamos começar a leitura? As cidades vão se modificando ao longo do tempo com as construções realizadas pela sociedade, que vão alterando as paisagens e ampliando as áreas urbanas. As fotografias e obras de arte antigas permitem que possamos fazer comparações entre mudanças e permanências ocorridas nos centros urbanos. Vamos observar essas três imagens aqui, ó. Essa primeira imagem, uma pintura da Avenida Paulista, quando ela foi inaugurada, em 1891. Aqui é a Avenida Paulista em 1930 e depois a Avenida Paulista em 2018. Tem diferenças? Muitas diferenças, né? Inicialmente uma paisagem assim bem no estilo rural, né? Com uma estrada aí para de terra, com área verde. Essa foi uma das duas outras coloridas. Isso. E o que aconteceu em 1930? Alguns anos depois. O que a gente observa aí? A imagem está preto e branco, mas a gente as construções. Que tem construções. Bastante construções. E em 2018? O que a gente já percebe aí? Que tem menos área rural. Muita. Menos planta, tem mais prédios. Prédios bem grandes, né? E por que será que nessas cidades grandes, a gente observa nesses centros urbanos, locais assim com mais edifícios do que o normal? Por exemplo, aqui, em 1930, a gente não vê tantos edifícios. Por que será que em 2018 a gente já vê esse monte de edifícios? Porque a cidade cresceu. A cidade vai crescendo. Então, por que eles não fazem esses edifícios em outros locais? Porque a cidade tem bastante espaço para comprar. E o que aconteceu aqui? A pessoa quer fazer uma construção na Avenida Paulista, lá em São Paulo, só que a área é pequena porque a maioria já está tudo ocupado. Então, o que eles compram, às vezes? Muitas vezes. Imóveis que são casas, né? Que são construções mais baixas, e eles constroem esses edifícios. Para ter mais moradores. Isso, e num espaço comum eles conseguem ter muitas opções num edifício, não é verdade? Então, a maioria desses edifícios são edifícios comerciais, que eles fazem vários apartamentos, e ali eles conseguem trazer muitas pessoas para trabalhar ali, tá? Então, numa área menor, consegue acomodar muita coisa ali, né? Com o crescimento das cidades brasileiras, mudaram não apenas suas paisagens, mas também as atividades praticadas nelas. Diferentes oportunidades criadas na indústria, comércio, prestação de serviços, atraíram ainda mais moradores, aumentando a população local. Pode virar. 22. Além disso, muitas cidades que alcançaram considerável crescimento econômico passaram a exercer influência sobre as cidades vizinhas, pelos serviços que podem oferecer, por exemplo, na área da saúde. Uma cidade um pouco maior que as vizinhas consegue atrair essas pessoas da vizinhança para ir lá. Por exemplo, às vezes aqui em Olímpia, que lugar que a gente vai, às vezes, em médico, ou se a gente vai querer passear num shopping, onde que nós vamos? Rio Preto. Em Rio Preto. Então, a cidade de São José do Rio Preto consegue atrair várias cidades vizinhas para poder ir para lá. Há cidades que não têm infraestrutura adequada para que sejam realizados certos procedimentos médicos e, assim, encaminham seus habitantes a cidades médias ou grandes, para que consigam um tratamento correto. Isso é possível por meio do
TFD, ou seja, tratamento fora de domicílio, instituído pelo Ministério da Saúde, que visa garantir, pelo SUS, tratamento médico gratuito a pacientes de doenças não tratáveis em seus municípios de origem, por questões de infraestrutura e pela falta de profissionais especializados. Leia a reportagem a seguir. Por exemplo, a nossa cidade de Olímpia, ela é uma cidade média, né? Existem algumas coisas que a gente busca em Rio Preto, mas existem cidades menores aqui perto da gente. Por exemplo, a cidade de Severínia, a cidade de Guaraci. Então, o que acontece com essas cidadezinhas? Às vezes, eles saem da cidadezinha deles e vêm aqui para ser tratado. E aí, às vezes, o SUS lá naquele lugar não trata ali daquele tipo de doença. Então, eles vêm tratar aqui na cidade de Olímpia. E Olímpia vai para uma maior e assim por diante. Tá bom? Isso. E quando a saúde não chega? Assim acontece com Vanessa e o filho de 5 anos, que fizeram a longa viagem de Corumbá até Campo Grande. O tratamento do garoto, diagnosticado com autismo, é realizado gratuitamente na cidade em que moram. Lá, ele é atendido por pediatra, neurologista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. O problema são os exames. No ano passado, viajamos para fazer um eletroencefalograma. Lembra a mãe? Em Campo Grande, os dois desembarcaram antes de o sol nascer na pensão, onde, sem custos, tinham direito a banheiros, camas e até 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. O serviço na capital é possível graças a um contrato anual assinado entre a Prefeitura de Corumbá e a empresa responsável pela pensão. Esse foi o jeito encontrado pela União, ou seja, pelo governo, né, para minimizar a falta de estrutura de saúde em algumas regiões. Em 1999, o governo federal aprovou uma portaria obrigando estados e municípios a bancarem deslocamentos, alimentação e hospedagem de pacientes da rede pública que comprovarem a impossibilidade de se tratar na região em que moram. É o TFD, tratamento fora de domicílio. Então, às vezes, as pessoas precisam fazer algum tratamento e eles comprovam que não tem condições, aí o Estado tem que pagar para eles irem fazer, tá? Como é o caso aqui do garotinho. Dessa maneira, o TFD promove a integração de diversos serviços entre diferentes municípios e unidades da federação, de modo a garantir o acesso à infraestrutura e tratamento médico adequado para os brasileiros que precisam desse serviço público de saúde, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos para um outro assunto, ó. Rede urbana, conexão entre as cidades. Pode riscar aí o título. Rede urbana pode ser definida como a conexão entre os espaços urbanos do mundo, que pode se estabelecer a partir do fluxo de informações, pessoas, serviços, produtos e mercadorias. Às vezes a gente precisa de coisas que não são só daqui, que vêm de outros lugares, outras cidades, outros países, não é isso? Surgiu em função do desenvolvimento tecnológico das comunicações, que possibilita fácil acesso à telefonia e à internet, e das obras de infraestrutura, como estradas, ferrovias, portos e aeroportos, que facilitam o deslocamento de pessoas e produtos por todo o território, permitindo que as cidades se relacionem umas com as outras. Muitas coisas que chegam aqui em Olímpia, elas são fabricadas aqui em Olímpia? Não, necessariamente isso. Muitas coisas podem vir de qualquer outro lugar. E que jeito que eles conseguem trazer para cá? Através dos meios de transporte, né? Então, os meios de transporte, as rodovias,
ferrovias, portos e aeroportos conseguem fazer essa integração entre as cidades, os estados, o país, tá bom? Olha só, o constante desenvolvimento dos meios de transporte possibilita relações comerciais em todo o território. Na foto, é um descarregamento de pás eólicas que serão utilizadas para a geração de energia elétrica em Salvador, na Bahia, em 2017. Então, essas pás é daquele gerador de energia, sabe? Já vi. Isso, esse tipo de energia, ela é muito utilizada em locais que tem muito vento. Por quê? Porque a geração de energia vai ser através do vento. Então, é energia eólica, gerador de energia eólica. Então, é como se fosse um ventilador bem grandão. Então, em vez de ele gerar, ele absorve. Isso, ele, através daquele vento que vai batendo nele, ele vai movimentando e gerando energia, né? Essa função aí dele girar e transformar esse giro, né, essa força em energia elétrica, é a mesma coisa que acontece com as hidrelétricas. Só que a força que vai gerar os motores para gerar energia vai vir da onde? Na hidrelétrica? Da água. E no caso aqui vem do vento. E essas pás, por exemplo, elas são fabricadas às vezes em algum lugar, algum estado, e ela tem que ir para outra. Como elas são bem pequenininhas, né? Dá para ver, né? Olha o tamanho dela. Então, ela precisa de algum transporte que seja adequado para para levar, né? Essas pás de um lugar para o outro. Ó. Que é tipo um caminhão bem grande, né? É mais ou menos desse tamanho. Só que multiplica isso por 5.000. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos analisar agora, a seguir, essas duas imagens que retratam parte da Avenida Rebouças, em São Paulo. Ali nós vimos a Avenida Paulista, na outra. Agora aqui é outra avenida, ó, Avenida Rebouças, em 1936 e em 2012, tá? Em 1936, estava sendo construída. Agora, em movimento de pessoas na avenida em 2014, na imagem 14, né? Lá em cima está marcado 2012, na perguntinha. Então, vamos lá. O que nós podemos observar nessas paisagens aí? O que a gente observa? As mudanças. Então, ocorreram poucas ou muitas? Então, pode colocar aí. É possível observar muitas mudanças na paisagem. A outra resposta eu marquei de outra parte. Pode colocar, então. É possível observar muitas mudanças. As mudanças que ocorreram na paisagem. Na paisagem, ao redor da avenida, né? Olha só, tudo em volta, e não só na avenida, não só na rua ali, mas todo em volta, todo o entorno. Por que será que ao longo desses anos ocorreram tantas modificações nas paisagens de diversas cidades, como aí no exemplo acima? Por que será que ocorreram tantas modificações? Por que será que modifica? Por que ela não continuou desse jeito, do jeito que estava aí? Porque por causa do tempo. Ela vai modificando com as novidades ao longo dos tempos. Ao longo do tempo ela vem modificando. Por quê? Por exemplo, assim, antigamente, não tinha semáforo. Hoje em dia tem. Então eles vão lá na rua e colocam semáforo, porque hoje em dia tem semáforo. Certo, pode falar. A minha eu coloquei. As cidades vão se modificando ao longo do tempo. O que eu tinha falado, que está marcado na página 21, logo abaixo. Pode ler, pode ler. Por que as cidades vão se modificando ao longo do tempo com as construções realizadas pela sociedade? E vão alterando as paisagens e ampliando as áreas urbanas. Certinho. Então, elas vamos supor, não chegou a indústria lá em São Paulo? Sim. Uma indústria vai lá
e monta a sua fábrica ali. Vem uma, vem outra, vem outra. O que acontece com aquele local? Ela vai atrair pessoas para trabalhar ali. Essas pessoas precisam de moradia. Muitas vezes ela sai de uma cidade e vai trabalhar em outra. Então, o que acontece para as cidades crescerem? Conforme vai tendo indústrias, comércio, elas vão se modificando e elas vão crescendo conforme a necessidade. Correto? As cidades mudam por causa das construções da sociedade. Isso mesmo. Então, conforme as indústrias, elas vão crescendo, né? As cidades vão crescendo, vão se desenvolvendo. Vamos para a página 24. Leia novamente a reportagem da página 22 e depois responda as questões propostas, que foi aquela que nós vimos lá da saúde. Qual é o nome do município em que Vanessa e seu filho residem? Campo Grande. Residem. Qual a cidade que eles residem? Não que eles vão fazer o tratamento. Então, vamos lá. Qual o nome do município que a Vanessa e seu filho residem? É em Corumbá. Residem em Corumbá. Por que ela e o filho se deslocaram para outra cidade? Por quê? Pois não tem tratamento necessário na cidade. Isso, então na cidade dele não tem tratamento, e aí ela tem que buscar o tratamento numa cidade que tem, né? Isso. Por que o município de Campo Grande, que é a cidade onde ela vai lá buscar o tratamento, ele tem maior infraestrutura médica do que onde ela reside? Por quê? Pois a saúde... Não. Pois a cidade é maior e a capital. E é a capital. É a capital. Por isso, a infraestrutura é melhor. Isso, então o que acontece? Campo Grande já é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Então, o que acontece? Por ser uma cidade, uma capital, ela já atrai muito mais pessoas do que uma cidade menor, né? Então, com isso, ela vai ter uma melhor infraestrutura, melhores equipamentos. Então, as pessoas, às vezes, têm que buscar nesse lugar um tratamento adequado, que às vezes nas cidades menores não tem, tá? Agora, vamos observar essas 4 imagens aí, na atividade número 3. A 1, que mostra aí o porto. A 2, um parquinho de diversões. A 3, aeroportos. E a 4, uma pessoa trabalhando na internet. Quais dessas imagens caracteriza a rede urbana? Ou seja, a integração. Pode falar. As imagens 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, certo? Por quê? Pois as imagens 1 e 3 são meios de transporte. Os meios de transporte. E a imagem 4 é um meio de globalização virtual. Isso, através do computador, da internet, a gente consegue se comunicar. Às vezes uma pessoa trabalha numa empresa e aí ela consegue, às vezes a empresa dela não é nem daqui, às vezes é de outro país. E ela precisa estar lá, se às vezes é o trabalho dela que ela tem que desenvolver nesse local, ela precisa ir lá na sede? Não, muitas vezes ela trabalha da casa dela, do país dela, através do quê? Em comunicação virtual. Virtual. Se a gente não tivesse virtual, a gente não conseguiria estar vivendo nesses tempos. Porque a gente não ia ter conseguido aprender. Para quem não tá vendo. Olha só que interessante, não vai começar as Olimpíadas agora? Diversos jornalistas do mundo inteiro se deslocaram para lá. O que eles vão fazer lá? Vão filmar. Eles vão filmar, eles vão mostrar pra gente. Isso. Então, essas notícias, elas conseguem chegar até a gente através do quê? Dos meios de comunicação, né? Dos satélites, da internet. Ela tá lá, ela consegue ligar para a família dela através do celular. Então, é uma integração, né? Porque ela tá lá do outro lado do mundo, que ela não vai se comunicar com ninguém. Hoje em dia, isso é possível. Por causa da internet, por causa dos satélites. Né? Isso, aula online, né? Muitas coisas a gente consegue gravar aqui, a gente
envia para o pessoal de casa. Por quê? Porque tem a internet que a gente consegue enviar, a gente tem o computador que armazena alguns dados, né? Muito bom. Então, agora nós vamos para um outro assunto. Problemas sociais e ambientais. Vamos lá, então. Eu já fiz. Pode riscar o título aí. Problemas sociais e ambientais. O material de apoio é facinho. É só trocar, só arrumar as escritas. Isso. Eu já fiz. Porque aqui na atividade número 4 vai ter uma atividade para a gente fazer lá no final, né? Material de apoio, ó. Essa aqui, vocês fizeram? Sim. O que essa imagem está mostrando para a gente? Só de olhar assim, ó. A comunicação é possível no mundo inteiro? Sim. Então, essa comunicação, né, essa imagem a seguir mostra a conexão entre os espaços urbanos do mundo, que pode ocorrer a partir do fluxo de informações, pessoas e mercadorias. Siga as setas e descubra o nome dessa conexão. Como que chama, então? Rede urbana. Só riscar aqui, só colocar aqui. Rede urbana. Tá, pode deixar aqui no livro, tá? Não precisa destacar, porque não dá para colar. Isso, porque tem a outra que nós já fizemos aqui a outra vez. Era só isso aí. Então, vamos lá. Problemas sociais e ambientais. O crescimento das atividades industriais e a oferta de empregos nos setores secundários, ou seja, na indústria, e também no terciário, que é o comércio e a prestação de serviços, impulsionaram o êxodo rural, especialmente aquele com destino à região sudeste do país, ou seja, a saída do homem do campo, das pessoas da área rural e vem para a cidade. Trabalhar onde? Indústria, comércio, prestação de serviços, tá bom? Essa saída, essa migração do campo para a cidade trouxe diversos benefícios aos espaços urbanos, mas, ao mesmo tempo, ocasionou vários problemas sociais e ambientais em razão da falta de planejamento urbano adequado para receber todos os migrantes que se deslocaram de seus locais de origem em busca de empregos e melhores condições de vida. Vocês viram já numas aulas para trás aí o tanto de pessoas que saíram da área rural e vieram morar na área urbana? O Brasil hoje, por exemplo, tem mais moradores onde? Em quais áreas? Urbano. Com certeza, né? Pouquinho na área rural e um monte na área urbana. 9,93%. Isso mesmo. Os outros 91% são Urbano, né? Então vamos lá. Vamos conhecer a seguir algum desses problemas identificados em diversas cidades brasileiras. Ou seja, quando eles vieram morar na cidade, né, as pessoas vieram para a área urbana, e as pessoas vêm ainda, podem ocorrer muitos desses problemas. Olha só. Primeiro, qual é o nome aí? Ocupação irregular. É quando eles moram, igual você mora lá em Brumadinho, que eles foram morar lá num sobrado lá. Locais que não são adequados, né? Olha aí, habitações precárias, construídas em áreas inadequadas à ocupação humana, em costas de morros e margens de rios, por exemplo, favorecendo erosões no solo, enchentes e deslizamentos de terra. Então, muitas vezes acontece aqueles deslizamentos, sabe, na época da chuva, e os deslizamentos caem tudo sobre as casas, ocorrem mortes. Por quê? Porque onde foi construída aquela casinha era área inadequada. Aqui, ó, habitações localizadas em áreas irregular no Rio de Janeiro em 2015. Pode riscar. Outra. Saneamento básico. O que é isso, Pro? Saneamento básico? É higiene. Esgoto, né? Tratamento de água. Água. Isso. Então, vamos lá.
Conjunto de medidas essenciais à saúde da população e à preservação do meio ambiente, como o acesso à água e esgoto tratados e adequada coleta e destinação do lixo doméstico. Porém, esses serviços não ocorrem em todo o território, ocasionando graves problemas ambientais, como a poluição de rios e mares e, consequentemente, a proliferação de doenças. Aqui nós temos o esgoto sem tratamento sendo despejado diretamente no mar, em Florianópolis, em 2016. Pode? De jeito nenhum, né? Porque as pessoas, o esgoto, ele tem que ser tratado. A cidade tem que fazer a coleta desse esgoto em via pública, né? Tem que ser levado para um local adequado e ser tratado. Bom? Aqui na cidade de Olímpia tem isso? Aqui na nossa cidade, o esgoto, ele sai da casa da gente através de tubulações. Essas tubulações, elas vão ser interligadas em certos locais e vão ser levados para um local de tratamento de esgoto, tá? Isso aí teria que ser feito em qualquer local do mundo. Antigamente, o que eles faziam? O esgoto saía da nossa casa e eles jogavam o esgoto através da rede dentro do rio da cidade. Aqui em Olímpia era assim. E aí eles pegavam aquele esgoto, jogavam no rio e o rio ia levando, até lá longe. Ainda tem isso, às vezes. Né? Agora, o que eles têm que fazer? Existe uma lei que eles criaram que não pode ser feito isso. Agora, as prefeituras têm um prazo até um certo ano para se adequar a isso. Então, eles têm que levar esse esgoto para um lugar, tratar esse esgoto, depois devolver a água no rio limpa. Tá bom? Então, vamos lá. Educação e saúde são fundamentais para o desenvolvimento de um país e é dever do Estado garantir o acesso universal a esses serviços, pois todos têm direito a eles. Entretanto, em muitas cidades brasileiras a situação é precária, pois faltam médicos, vagas em hospitais e escolas públicas, dificultando o exercício pleno da cidadania. Esse ano nós passamos apuro com isso, hein? Com essa falta de leitos, né? De estrutura adequada para quando a população fica doente. A gente tem que ter, quando uma pessoa fica doente, tem que ter a oportunidade dela ser cuidada, tratada, né? Não pode deixar aí a pessoa sem conseguir um leito no hospital, uma vaga, e acabar morrendo sem ter essa assistência, tá bom? Aqui, Escola Municipal em Berilo, em Minas Gerais, em 2018. Ou seja, todas as pessoas têm que ter acesso também à educação. Então, tem que ter escolas que recebam essas pessoas e nenhuma criança pode ficar fora da escola, né? Sem acesso. Vamos lá. Transporte público. Vamos lá, então. E agora, então, o transporte público também é um desses problemas, Muitas pessoas enfrentam problemas com o transporte coletivo, como a superlotação, falta de linhas em determinados trajetos e de planejamento nos itinerários. Para resolver esses problemas, o poder público precisa investir em planejamento e gestão de transporte, de modo a garantir à população o direito à mobilidade, pois o transporte público é muito importante para o desenvolvimento de um município. A pessoa às vezes mora longe do serviço dela, precisa ir em algum lugar, então ela tem que ter o transporte que ela consiga chegar nesse determinado lugar, né? Eu acho que foi nessa eleição que falaram que ou iam tirar o transporte público, ou iam arrumar, sabe, por ônibus melhores. Pode riscar aí, tá? Desemprego também é outro problema identificado, O aumento da população nos grandes centros urbanos e a crescente automação das indústrias
né? Deixando de ter que ter pessoas para máquinas fazer o serviço, são alguns dos fatores que contribuem para o avanço do desemprego. Olha lá, ó, indústria automobilística em Camaçari, na Bahia. Identifique os problemas urbanos representados na imagem a seguir. Quais são os problemas que a gente está observando nessa imagem? Olha só. Pode falar. Ocupação irregular e falta de saneamento básico. Ocupação irregular. Falta de esgoto. Não. Sim. Olha aí. A ocupação irregular. Ocupação, ou seja, construção de uma casa onde não tem condição de morar aí, né? Isso vai gerar o quê? Uma poluição do rio. Olha a poluição aí do rio. Um rio totalmente poluído. Isso. As pessoas utilizam essas casas e jogam tudo no rio. Que mais? A falta de esgoto, a falta de tratamento, né, desse esgoto. Isso tudo aí vai fazer o quê? As pessoas vão viver bem nesse lugar? Não. Será que essas condições aí criam um lugar propício para as pessoas ficarem sempre doentes? Pelo cheiro, pela água contaminada. Pode dar escorpião, isso. Tudo, cara. Escorpião, exatamente. Então, isso aí vai afetar a qualidade de vida, né? Por que será que é importante o saneamento básico? Ou seja, o tratamento do esgoto e a água tratada chegar na casa da pessoa. Por que é importante? Para não dar mau cheiro. Para evitar doenças. Isso, evitar doença, não ter cheiro, né? E o lixo? Posso jogar em qualquer lugar? Não. O lixo que é jogado em qualquer lugar, além do cheiro, né, que vai promover aquilo ali, doenças são também, porque ali não vai... Será que não vai ter bichinho que vai lá comer isso daí? Não vai ter bicho, tipo rato, animais que causam doença no ser humano através da urina, não é? Então vai causar doença, né? Barata, né? Isso. Nossa, eu não gostaria de falar isso. Outra coisa, um lugar que eles jogam lixo, o que vai acontecer com aquele local? Vai ficar fedendo. O que mais? Ele vai contaminar aquele lugar. Ele vai virar, como que fala? Vai trazer uma contaminação para o solo, né? Ele vai virar um transmissor de doença. Isso, transmite doença, isso mesmo. Porque aí você joga um pedaço de carne e tal na geladeira velha, vai um monte de mosquito. Isso. Às vezes joga perto do rio, aquela coisa contaminada vai para o rio, né? E aí depois se toma água. Isso mesmo. Agora vamos lá. Assinale as alternativas corretas. A construção de moradias em lugares irregulares, como em encostas, pode contribuir para o aumento de processos erosivos no solo e ocasionar deslizamento de terra, prejudicando as pessoas. Verdade ou não? Verdade. Planejamento e gestão do transporte não são importantes nas grandes cidades. Falso. O tratamento do esgoto evita a poluição dos rios? Verdadeiro. É dever do poder público possibilitar acesso universal à saúde e educação, para que todos possam exercer a sua cidadania. Verdadeiro. Correto.